Louvado seja Deus, mais um dia em sua santa e gloriosa presença. O Senhor Jesus está conosco. O Espírito Santo ilumina nossas mentes e corações. Estudaremos a partir de hoje Samuel, precursor do profeta, sacerdote e rei. Um homem de Deus foi à casa de Eli e fez uma profecia. Ele diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, uma profecia do Senhor Deus contra a casa de Eli. O livro de Samuel. Vamos entender um pouco, ver um panorama bíblico hoje deste livro. O livro de Samuel começa com uma expressão de confiança por parte de Ana e continua com evidências fortes de que o povo pode e deve confiar em Deus, o Senhor. Deus não muda e as suas promessas continuam valendo. E a disciplina, as medidas de disciplina mostram que Deus é fiel, tanto quanto as bênçãos derramadas. E nós entendermos isso, que Deus é fiel, Ele disciplina e Ele também derrama bênçãos. Esse entendimento da fidelidade de Deus às suas promessas, à sua aliança, deve produzir em nós mais temor e louvor. Precisamos disso hoje. Sabemos que por meio de mediadores levantados por Deus, o Senhor dirigiu, sustentou o seu povo, corrigindo e orientando, para que a nação de Israel, a nação da aliança, vivesse conforme a vontade de Deus, sendo testemunha da soberania de Deus. Nós temos que crescer em temor ao Senhor, louvando-o sobre tudo por Jesus, Jesus Cristo, por Ele, o profeta, sacerdote e rei, o perfeito mediador da aliança.
Quando Ana recebeu a resposta à sua oração, Ana entoa um cântico, e esse cântico de júbilo e ação de graças, que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 ao 11. E Ana, ela focaliza a soberania do Senhor e a sua graça aos humildes. Ana, ela antecipa os temas principais do livro, dos 2 livros de Samuel. Os mesmos temas de soberania, graça e libertação. Davi vai repetir esses temas no cântico de ação de graças que está registrado no 2º livro de Samuel 22. Os 2 cânticos fornecem uma armação, um esqueleto, um arcabouço poético para o 1º e o 2º livro de Samuel. E esse cântico é iniciado aqui por Ana com regozijo por causa do livramento do Senhor. No versículo 1 do capítulo 2, então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Regozijo por causa do livramento. E também Ana, ela exalta Deus, o incomparável e santo Senhor. No versículo 2, ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. O incomparável e santo Senhor Deus eterno. E também, nesse cântico, há a condenação da jactância orgulhosa. Não multipliquem palavras de orgulho, diz o versículo 3, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Ela também, aqui nesse cântico, indica mudança da sorte humana, a mudança por causa, como resultado das intervenções do Senhor soberano. Os versículos 4 até o 8, Ana louva, ora dizendo: os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor.
O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e ele firmou o mundo sobre elas. Tudo está de acordo com Deus. Ele intervém a favor do seu povo. E no versículo 9, expressa o cuidado fiel do Senhor Deus, o cuidado que Ele tem dos seus. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. E o cântico de Ana vai terminar com a afirmação de que o próprio Senhor trará ou dará forças, melhor dizendo, dará forças ao seu rei, ao seu ungido. Versículos 9 e 10. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Assim, Ana termina o seu cântico afirmando que é Deus quem dá força ao rei, ao seu ungido. E há muitas pessoas, objetos, nesse tempo aqui, que estavam sujeitos à unção religiosa, a unção religiosa no antigo Israel, conforme a gente lê em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 22 até o 33, onde tem a instrução para o óleo sagrado para unção. E Deus diz que não façam outro óleo semelhante da mesma composição, é óleo santo e será santo para vocês. Então havia objetos, pessoas que eram ungidas, mas era o rei que, em última análise, tinha o título de ungido do Senhor, ou simplesmente de ungido. As pessoas escolhidas para servir a Deus eram ungidas para simbolizar que esse serviço era a sua vocação, que eram autorizadas para cumpri-la e que Deus lhes daria a ajuda da qual necessitassem. E há muitas referências ao rei
como ungido do Senhor. Essas referências predominam aqui nos livros de Samuel, como podemos ver aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, que lemos na introdução, que diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tem no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E outras passagens, como no capítulo 12, versículo 3 e 5, capítulo 16, 6 e capítulo 24, 6. E nos Salmos, lemos também no capítulo 2, 2 e 18, 50, que fala do ungido se referindo ao rei. A palavra Messias, em português, é uma tradução da palavra ungido em hebraico. Então, quando ouvirmos Messias, sabemos que é ungido. E no Novo Testamento, nós veremos a palavra Cristo. Cristo é uma transliteração da palavra grega Christos, que também significa ungido. Jesus Cristo. Cristo não é assim um sobrenome. Mostra que ele é ungido de Deus. Então nós vamos estudar um pouco sobre Samuel, que foi um precursor do profeta, sacerdote e rei Jesus Cristo. E nós devemos entender que Deus, soberanamente e de maneira graciosa, Ele dirige o seu povo, Ele governa. E em Jesus Cristo, nós temos o Rei, nós temos o sacerdote, nós temos o profeta perfeito, imaculado, único, absoluto, o ungido de Deus. Você crê?